Nessa aula, a gente vai instalar o MongoDB na nossa máquina. E para isso, a gente vai utilizar um software chamado Docker. E a gente não vai instalar diretamente seguindo os passos de instalação lá no site do MongoDB. Mas se você já tem instalado o MongoDB, pode utilizar o que você já tem instalado, fica tranquilo. A gente vai utilizar o Docker por quê? O Docker é um software que permite a gente fazer a containerização de recursos, né, de softwares ou de qualquer tipo de aplicação dentro da nossa máquina. Por que isso e o que é esse conceito de containerização? Já teve algum momento que talvez você instalou, por exemplo, um MySQL na sua máquina e depois você teve que reinstalá-lo e sobrou resquícios da outra instalação e deu algum conflito, ou seja, às vezes você instalou muita coisa na sua máquina, você nem lembra mais o que está instalado e você tem que formatar e etc. E assim vai. Eu digo, essas instalações que eu estou falando são coisas de desenvolvedor, né? Tipo Mongo, MySQL, Node, NPM e assim vai. Então a gente consegue fazer todas essas instalações em containers, né, em máquinas virtuais, para que a gente não precise, se em algum momento a gente precisar deletar essas instalações, mexer em qualquer coisa no nosso sistema. Então a gente vai subir uma máquina virtual rodando um sistema Linux por trás, que vai conter a instalação do Mongo nesse caso, mas poderia ser MySQL, poderia ser qualquer coisa. É muito fácil a gente fazer essa instalação, até a gente vai ver nessa aula. E se em qualquer momento a gente precisar deletar isso, ou alterar, ou recriar, fica muito fácil, porque essa máquina virtual ela não vai mexer em nada no nosso sistema. Ela vai ficar um sistema totalmente à parte, que a gente consegue manipular ele da forma que a gente quiser. Para a gente começar instalando o Docker, a gente vem aqui no site deles, docker.com, Support, Documentation, clicamos em Get Docker, e aqui do lado no Docker CE, né, que é o Docker Community Edition, que é a versão free do Docker, a gente pode instalar aqui conforme o nosso sistema. No Mac é só um .dmg que a gente vai baixar e arrastar para a nossa pasta Applications e abrir, normalmente. No Ubuntu a gente vai seguir alguns passos para instalar utilizando o apt-get, beleza? E no Windows a gente tem lá um wizard via Next, Next, Next. A única coisa que eu peço para você cuidar no Windows é que na instalação ele vai ter uma opção se você quer utilizar containers com o sistema Windows ao invés de Linux, ao invés de Ubuntu. Você não clica nessa opção, deixa a opção que ele vem pré-selecionada. E também ele vai pedir algumas vezes para você, acho que é uma vez só para reiniciar o computador nesse meio do processo e pedir para instalar o Hyper-V. Daí você só confirma e deixa ele instalar tudo certinho, beleza? Depois desse momento que você instalou o Docker, seja no Mac, no Windows ou no Ubuntu ou Debian ou qualquer coisa assim, no seu terminal provavelmente vai ser possível executar o comando Docker e ele mostrar essa lista de comandos possíveis para a gente fazer, né? Se você executou no Ubuntu, talvez os comandos do Docker você tenha que utilizar o sudo na frente, né? Se você não tem a permissão de administrador dentro do terminal. Mas eu recomendo você dar um sudo su e utilizar o Docker da maneira que eu explicar aqui mesmo, beleza? Basicamente, como é que a gente vai fazer para instalar o MongoDB? A primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar a máquina virtual do MongoDB, né, o container do MongoDB, para a gente executar ele em nossa máquina. Para isso eu vou fazer docker pull mongo. Eu deixo ele baixando essa máquina do Mongo, aqui já vai estar baixada, mas no seu ele vai fazer um download, pode demorar alguns minutos. Talvez esse seja o momento de pegar um café para continuar a ver o curso depois. E depois que já está instalado, agora a gente precisa subir uma nova máquina virtual, um novo container contendo essa instalação rodando. Para isso eu vou utilizar o comando docker run. O primeiro parâmetro que eu vou passar é o name, que é como eu quero chamar essa máquina dentro aqui esse container dentro do meu sistema. Então eu vou chamar ele de MongoDB, beleza? O segundo parâmetro que eu vou passar aqui é o comando p. Por que eu estou passando esse hífen p aqui? Basicamente, como o Mongo vai estar rodando em outro sistema e não no meu Mac aqui, ou não no seu Windows, não no seu Ubuntu, ele vai estar num sistema à parte dentro de outro Ubuntu que você não vai estar enxergando, a gente tem que fazer o redirecionamento de porta. Então o MongoDB utiliza a porta 27017, né? E a gente precisa falar então que toda vez que a gente tentar acessar a porta 27017 da nossa máquina, ele redirecione para a porta 27017 do MongoDB que está instalado aqui dentro desse container. Então eu vou passar aqui 27017 da minha máquina, acessa a porta 27017 da porta do MongoDB. Então aqui eu poderia trocar, eu poderia colocar, por exemplo, que quando eu acessar a porta 27012 da minha máquina, ele acesse a porta do MongoDB lá. Mas eu vou deixar a padrão aqui, já que a porta é padrão do próprio MongoDB.
O último parâmetro aqui é o -d, que é qual imagem que eu quero utilizar. Então, é o Mongo que a gente acabou de baixar aqui. A imagem é basicamente, quando eu dou o pull aqui, eu baixo uma imagem, né? um preset de container. E agora aqui eu posso dar um Enter. Ele vai retornar esse código muito louco aqui. Agora a gente pode rodar o comando docker ps para ele retornar quais imagens estão rodando. No meu caso aqui ele vai falar que eu já tenho uma imagem do Mongo, que está rodando faz 4 segundos, beleza? E está redirecionando a porta 27017 para a porta 27017 do Mongo lá dentro. Como é que a gente faz para testar isso em primeira instância? Eu posso vir aqui no meu navegador e acessar localhost 27017. Daí ele deve retornar uma mensagem parecida com essa. It looks like you're trying to access MongoDB over HTTP, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Ele não pode dar um erro aqui de HTTP, de página não encontrada, ele tem que retornar essa mensagem aqui, e aí você vai saber que o Mongo está executando. Mas como é que eu posso testar mais a fundo isso, para ver se realmente eu consigo conectar e ver os esquemas, né, as databases do meu Mongo e tudo mais? A gente pode utilizar um software chamado Robo3T. Tranquilo? Eu vou digitar aqui no Google, a gente acessa esse site, chama robomongo.org, eu venho aqui na opção Download Robo3T, e aqui Download Robo3T de novo. E aí vai ter as opções para Windows, Mac e Linux, você baixe de acordo em qual sistema você está. E aí você vai ter acesso, deixa eu fechar aqui o meu e abrir de novo, você vai ter acesso a uma interface muito parecida com essa aqui, certo? E aqui daí você provavelmente não vai ter nenhuma connection aqui, deixa eu até deletar a minha, a gente vai criar uma do zero, a gente vai vir aqui em Create para criar uma conexão, eu posso deixar um endereço localhost e a porta 27017 padrão, que foi aquela porta que a gente redirecionou lá, né? A gente está utilizando aqui a porta 27017. E posso dar um nome aqui para ela, por exemplo, Docker, né? Que eu vou conectar no MongoDB do Docker. E vou dar um save e a gente pode dar um connect agora. Ele já conectou e aqui dentro eu vou ter, por exemplo, as minhas duas bases de dados que eu tenho até agora, admin e local, tranquilo? A gente não vai criar nada por enquanto, a gente não precisa criar base de dados, né? O nosso projeto em Node vai criar automaticamente as bases de dados e as tabelas aqui, que são os esquemas dentro do Mongo, tudo certinho, a gente não precisa se preocupar em nada, a gente só vai utilizar o Robo3T mesmo para verificar depois se os dados estão sendo criados, se os tweets e os usuários estão sendo persistidos no banco quando a gente faz as criações lá por dentro do nosso código, beleza? Então agora a gente já utilizou o Docker para instalar o Mongo, né? E a gente utilizou também aqui o Robo3T. É importante falar que provavelmente a sua imagem, quando você reiniciar o computador, ela vai parar de executar, mas você não precisa executar o Docker Run novamente para executar essa imagem. Por exemplo, eu tenho um banco MySQL que não está rodando, que não está online aqui agora. A gente pode ver as imagens que só não estão online, que estão pausadas, no Docker PS passando o comando A, né, para ele retornar all. Então aqui, por exemplo, eu tenho um MariaDB que está com o status exited, né, que é provavelmente o status que vai ficar se você reiniciar a sua máquina. Mas a gente consegue subir isso basicamente fazendo docker start e passando o nome aqui que a gente deu para a imagem. Então, por exemplo, se eu quero executar o MariaDB, prontinho, ele já vai estar executando aqui e eu já posso acessar. Tranquilo? Então, no seu caso, você pode dar um docker start MongoDB e ele já vai subir a imagem do MongoDB e já vai ser possível a gente acessar aqui via Robo3T.